ou boa tarde, ou até mesmo boa noite, amigo do GP às 10, do Grande Prêmio, da GPTV, como vocês estão? Pedro Henrique Marum aqui para falar de algo que aconteceu prioritariamente na última quinta-feira, dia 22 de outubro, o dia que a Haas anunciou que não vai renovar os contratos com Romain Grosjean e Kevin Magnussen ao final da temporada 2020. Eles deixam a equipe após 4 anos como dupla. O Grosjean, depois de 5 anos, ele está lá desde o começo da equipe em 2016. Os dois são responsáveis por todos os pontos da história da Haas, porque o outro piloto que lá esteve como titular, Esteban Gutierrez, foi companheiro do Grosjean em 2016, terminou aquela temporada zerado. Então, só Grosjean e Magnussen têm pontos na história da Haas. E é verdade que os dois, especialmente o Grosjean, foram tratados como alívio cômico da Fórmula 1, especialmente com a chegada do Drive to Survive da Netflix de 2 anos para cá. Mas eles são muito importantes na fundação da Haas como uma equipe a ser levada a sério. A Haas faz o 2º ano seguido muito ruim em 2020, mas em 2018, por exemplo, ela duelou com a Renault pelo 4º lugar do Mundial de Construtores. Acabou perdendo, é verdade, mas a gente está falando de uma fábrica como a Renault, que tem um orçamento muito maior do que o da Haas, que mesmo assim, com um orçamento longe de ser de uma das fábricas, conseguiu terminar o campeonato na frente da McLaren, por exemplo. É verdade, o lugar natural da Haas naquele campeonato seria não o 5º, mas o 6º, atrás da Mercedes, Red Bull e Ferrari, num nível acima, da Renault, com quem ela brigou, e também da Force India. Mas vocês lembram, no meio daquele campeonato, a Force India foi vendida para o consórcio liderado pelo Lawrence Stroll, e aí foi obrigada a equipe a descontar todos os pontos marcados na primeira metade do campeonato. Então, para o Mundial de Construtores, os pontos da Racing Point valeram só a partir da parada das férias de verão na Europa. Mas, de qualquer forma, a Haas fez fumaça, mostrou qualidade, conseguiu fazer 4º e 5º lugar na mesma corrida, GP da Áustria de 2018, Grosjean em 4º, Magnussen em 5º, melhor resultado da história da equipe. O Grosjean conseguiu esse 4º lugar, conseguiu o 5º lugar, conseguiu o 6º lugar, conseguiu entrar no top 6 nas 2 primeiras corridas da história da Haas, abrindo a temporada 2016. A Haas, diferente da maioria, eu diria, das equipes que entram na Fórmula 1 de alguns anos para cá, elas não se aproveitaram de um espólio de outra equipe, né? Ela nasceu realmente do zero, ela veio do nada e conseguiu fazer 2 top 6 nas 2 primeiras corridas do ano. Então, em 2016 e 2017, o Grosjean teve ótimos momentos, especialmente na primeira metade do ano. Depois, a Haas, que não tinha um grande patrocinador também, deixou de atualizar o carro para pensar no carro do ano seguinte, o que em 2018 acabou fazendo efeito. De lá para cá, o carro piorou muito. Ano passado teve aquele lance da engenharia apresentar um novo carro, praticamente inteiro novo, né, na metade do campeonato, ou na temporada europeia, na verdade. O carro piorou. E aí foi um desastre de engenharia. A Haas ficou andando com um piloto de carro antigo, um piloto de carro novo, e não deu certo. Depois acabou voltando todo mundo para o carro antigo, de qualquer maneira ficou lá atrás. E nesse ano, com um motor Ferrari muito ruim, e crise da Ferrari, e uma série de problemas, a Haas também não conseguiu pegar esse elevador para voltar às brigas que teve em 2018. Mas esse nem é o ponto, porque eu quero falar aqui do futuro da Haas, que vai ser apontado pela definição de quem serão os pilotos de 2021. Eu estou adiantando isso e já vou chegar lá. Eu só quero fazer uma pequena defesa de Magnussen e Grosjean, porque, como eu disse no começo do vídeo, eles são tratados como alívio cômico da Fórmula 1 há muito tempo. E apesar de não serem grandes pilotos, craques, são pilotos que mereceram um lugar na Fórmula 1. Eu estou de acordo que é hora da Haas seguir em frente, mas eu não estou de acordo que se tratam de 2 pilotos ruins. O Magnussen
é um cara que guiou por 3 equipes da Fórmula 1, 2 de fábrica, né, McLaren, Renault e depois a Haas, sem nunca levar muito dinheiro, né? Ele era pupilo da McLaren, depois foi chamado às pressas quando a Renault adquiriu a Lotus para voltar à Fórmula 1 em 2016 e também foi chamado para substituir o Gutierrez para marcar pontos na Haas a partir de 2017, quando ele acabou sendo dropado da Renault de um jeito que ninguém entendeu muito bem, porque ele era claramente muito melhor do que o seu companheiro de equipe, o Jolyon Palmer, mas era o Nico Hülkenberg quem estava chegando, Magnussen e Hülkenberg não são exatamente amigos, enfim, ele acabou sendo cortado e caindo diretamente na Haas. Mas o Magnussen não é um cara que chegou na Fórmula 1 por ter muito dinheiro. É filho de piloto, vocês sabem, Jan Magnussen, piloto também dinamarquês, que muita gente achou que teria um grande futuro na Fórmula 1 nos anos 90, acabou não acontecendo dessa forma. O Jan Magnussen continua sendo piloto, defende equipes no WEC, então ainda está trabalhando. E o Kevin, não sei se vai ter mais espaço na Fórmula 1, acredito que não, mas teve uma carreira interessante há alguns anos. É um piloto rápido, é um piloto que erra muito, sim, às vezes é perigoso na pista, sim. Não é um grande piloto, repito, mas é rápido, às vezes tira muito do carro, tira até mais do que o carro pode dar. E fez isso várias vezes com a Haas, entregando alguns bons resultados, bons pontos e também dinheiro do bônus de premiação da FIA. E o Grosjean, esse sobretudo tratado como alívio cômico, o Grosjean, gente, é outro cara que nunca ofereceu muito dinheiro, ele era pupilo da Renault. Lá no final da outra década, ele entra no lugar do Nelson Piquet em 2009, no Mundial, e ele segue durante uma década na Fórmula 1, na Renault, depois na Lotus, e aí na Haas, quando a Haas chega para o grid em 2016. Por mais que o Grosjean seja um cara de muitos erros e um cara com uma confiança muito volúvel, perde a confiança muito rápido e aí faz uma sequência horrorosa de corridas até ter um bom momento, alguma coisa que ligue nele um gatilho de confiança para ele voltar a entregar certas coisas. O Grosjean tem 10 pódios na Fórmula 1. O Grosjean acaba tendo uma carreira muito legal na Fórmula 1, uma década de grid sem nunca ter tido muito dinheiro, diferentes equipes e 10 pódios na Fórmula 1. O Grosjean, e aqui eu não faço juízo de valor sobre se ele é melhor, pior, mais ou menos importante, tá? É só uma questão factual, são números factuais. Com 10 pódios na Fórmula 1, o Grosjean tem mais pódios do que, obviamente, Nico Hülkenberg, que não tem nenhum, do que Sérgio Pérez, do que gente como Olivier Panis, por exemplo, ou Johnny Herbert, pilotos que ganharam corridas nos anos 90, tem mais pódios na Fórmula 1 do que Lorenzo Bandini, do que Peter Collins, gente lá atrás, nos primórdios da Fórmula 1, que foram considerados grandes pilotos ou ótimos pilotos e por um motivo ou outro, esses dois acabaram morrendo, mas tiveram temporadas de Fórmula 1. Peter Collins foi piloto da Ferrari, piloto tinha até a chance de ser campeão mundial em 59, ele acabou morrendo num acidente quando já estava sendo derrotado pelo Mike Hawthorne, que acaba sendo o campeão daquele ano, um ano trágico para a Ferrari, inclusive. Mas o Grosjean, com 10 pódios, com uma década de grid, tem que ser respeitado pela história que ele construiu, apesar de não ser o maior piloto do mundo. E agora a gente pode falar da Haas do ano que vem. Tem uma questão muito interessante quando a gente pega o que o Gunther Steiner falou sempre nestes anos de Haas na Fórmula 1 e como justificativa até para que ele mantivesse o Grosjean e o Magnussen, mesmo quando os dois eram muito criticados. Ele sempre disse que queria contar com pilotos veteranos, né? A Haas queria continuidade e queria contar com pilotos veteranos que soubessem bem aonde estavam pisando, já conhecessem a água em que molhavam os pés, enfim. Então ele sempre pensou nisso. O Steiner, que é o chefe de equipe desde a concepção da equipe, ele é o cara que toma todas as decisões, não só por ser o chefe de equipe, mas porque o dono da equipe, o Gene Haas,
que não é exatamente um forasteiro no esporte a motor, tem equipe na NASCAR há muito tempo, é um cara que entende, mas é um cara que vive e toca o seu negócio nos Estados Unidos. Ele não vive o dia a dia da fábrica da Haas lá em Banbury, na Inglaterra. Ele não vive o dia a dia da Fórmula 1, então ele, ainda bem, e é um acerto do Gene Haas, ele não tenta tomar todas as decisões, já que não conhece absolutamente tudo neste mundo. Então o Steiner é o cara que toma as decisões da Haas e sempre foi assim. Quando a gente olha para o que se fala que a Haas pode fazer em 2021, contratando novos pilotos, a gente vê um contrassenso muito grande quando nota nomes como Nikita Mazepin ou Calum Aylott ou como o Robert Schwartzman, para ficar nesses três, que são novatos, nunca andaram na Fórmula 1, são pilotos de Fórmula 2. Se põe uma questão, parece quase certo que o Nikita Mazepin, piloto russo, será um dos pilotos da Haas em 2021. O Mazepin não é exatamente um piloto muito talentoso, mas ele é muito rico, a família dele é muito rica. Caso o Mazepin entre na Fórmula 1 pela porta da Haas e ganhe, entre aspas, um piloto novato ao lado dele, e não, por exemplo, o Sérgio Pérez, e a gente vai falar do Pérez daqui a pouco, isso me diz uma coisa muito firme. Primeiro, que há ali uma intenção de não competição, né? Porque, obviamente, o Mazepin vai ter muito mais dificuldade competindo diretamente dentro da garagem com um piloto veterano, um bom piloto como é o Sérgio Pérez, que, aliás, está numa sequência muito interessante nessa temporada de 2020, desde que ele voltou do afastamento por Covid-19. Então o Mazepin, o Aylott e o Schwartzman são pilotos mais talentosos, muito mais que o Mazepin. Mas, com dois novatos e um dinheiro forte investido pelo Mazepin, isso dá um sinal muito claro. Dá um sinal de que a família Mazepin, que quer uma equipe de Fórmula 1, quer fortemente uma equipe de Fórmula 1, tomou alguns controles da equipe e tirou esse comando das mãos do Gunther Steiner. Há quem diga que o Steiner nem segue na Haas. Não vi nenhum indício tão forte nesse sentido ainda. Por enquanto, não vou tratar da ideia do Steiner saindo da Haas no fim do ano. Mas creio, se a equipe tiver dois novatos e o dinheiro fortíssimo do Mazepin, serve de contrassenso tão grande a tudo que o Steiner defendeu nesses 5 anos de Haas na Fórmula 1, que ele começa a perder as rédeas da equipe, porque a Haas precisa, como todo mundo precisa, especialmente em tempos de crise como esses, de um investidor grande. E esse investidor não vai colocar tanto dinheiro assim numa equipe de fundo de pelotão nesse momento, se ele não tiver algum controle, algum manejo das rédeas da equipe. Então, caso o Mazepin ingresse com o Aylott ou o Schwartzman, eu acredito mais no Aylott, que já foi chamado para fazer treino livre, acabou não fazendo em Nürburgring porque o clima não permitiu, mas ele estava lá, esteve na garagem durante todo o fim de semana. O Schwartzman, eu acho que é um piloto que até a Ferrari vai querer que fique mais um ano na Fórmula 2, porque é muito talentoso, mas ainda não está pronto. Acho que isso está meio claro nessa temporada da Fórmula 2, ele chegou a liderar uma parte boa do campeonato e aí caiu muito de rendimento. Mas o Aylott já é um piloto mais velho, com mais estrada nessas categorias satélite. E aí considero que será a equipe do Mazepin e cada vez menos a equipe do comando do Steiner. Então, será o surgimento de uma nova Haas. Uma Haas que olha para o futuro de maneira completamente diferente ao que olhou nesses seus primeiros 5 anos de Fórmula 1. Agora, se a Haas embarcar em Sérgio Pérez, por exemplo, e o Pérez também traz fortíssimo aporte financeiro da escuderia Telmex, do Carlos Slim, enfim, do empresariado mexicano, aí é uma outra forma de olhar a Fórmula 1, ainda que tenha o Mazepin, porque aí me diz que a Haas ainda tem um pouco de Steiner, ainda tem um piloto veterano, ainda tem aquela maneira de enxergar, não se ver apenas como um rato de laboratório que vai servir de algum serviço de cientista de outra equipe da Fórmula 1,
ou um berço de investimento do dinheiro e dos talentos da família Mazepin, mas que ainda quer brigar por resultados na Fórmula 1, que ainda planeja duelar um pouco mais à frente do que está hoje na ordem de forças. Então, claro, o Pérez não é esse único nome. O Nico Hülkenberg está no mercado. Fala-se do Hülkenberg até na Red Bull. A gente não sabe exatamente o que será da Red Bull, mas eu acho muito difícil que o Hülkenberg esteja fora do grid da Fórmula 1 em 2021. Algum espaço, creio, vai sobrar para o piloto alemão. Claro, o ideal, pensando em desempenho, seria ter uma equipe com Pérez e Hülkenberg. Mas eu entendo que um novato está muito perto da Haas, ainda que a contragosto do que o Steiner sempre pensou. Mas se Mazepin entrar sem um veterano, é uma nova Haas. É uma Haas que se desapegou dos anos Steiner e vai entrar no futuro pensando de outra forma. Eu acho muito perigoso do ponto de vista esportivo, de desempenho. Tá aí a Williams de Stroll e de Sirotkin alguns anos atrás, que não se recuperou disso, né? Faltou ali piloto experiente, a Williams caiu numa espiral da morte da qual ainda não consegue se recuperar. Claro, não foi o único problema, tem uma questão forte financeira, mas mesmo com dificuldades financeiras, a Williams se manteve em desempenho muito honesto nos anos anteriores, com Bottas e Massa, e até com Stroll e Massa, embora tivesse caído um pouco de rendimento, mas ainda muito bem, ainda bem colocada no meio do pelotão. Então a Haas, eu gostaria muito de ver a Haas com dois pilotos competitivos e não entregando as rédeas da equipe na mão de um trilhardário russo qualquer que pouco entende de Fórmula 1 e que tem um filho que absolutamente não tem o talento necessário para ser competitivo na Fórmula 1. Fala-se também em Mick Schumacher. Esse aí eu não acredito, porque acho muito difícil que o Mick Schumacher não defenda a Alfa Romeo na Fórmula 1 em 2021. Assim como o Willott na Haas, o Mick Schumacher foi chamado para fazer os treinos livres em Nürburgring, não conseguiu por causa do clima, mas vai voltar a vestir as cores da Alfa Romeo, e eu acredito, todo mundo quer ver um Schumacher numa equipe de fábrica com nome forte, e aí é a Alfa Romeo, é também uma equipe que a Ferrari conhece e confia muito e há muito tempo. E mais uma questão curiosa, em 2007, hoje todo mundo sabe disso, em 2007 a Ferrari tinha planos de ter a dupla Michael Schumacher e Kimi Raikkonen na Fórmula 1. Schumacher acabou de surpresa se aposentando, a Ferrari seguiu em frente com Raikkonen e Massa, mas o plano era ter Schumacher e Raikkonen. Nesse momento, para 2021, a Alfa Romeo está muito próxima de anunciar a permanência do Raikkonen e a contratação do Mick Schumacher. Então, em situações muito diferentes e muitos anos depois, a dupla Schumacher e Raikkonen parece que vai sair de fato na Fórmula 1, mas enfim, isso a gente vai falar mais para frente. O assunto de hoje era realmente esse. O anúncio dos pilotos da Haas, da escalação da Haas para a temporada 2021 vai dizer muito sobre o futuro da equipe norte-americana no Mundial. Valeu, pessoal! Ficamos por aqui, grande abraço e até mais!